Boa noite aos queridos irmãos e irmãs também que estão nos acompanhando nas redes sociais. Eu escolhi para a nossa reflexão esta noite um texto que se encontra no Evangelho escrito por Mateus. O segundo Evangelho escrito. Embora na sua Bíblia você encontre Mateus como sendo o primeiro livro da série que compõe o Novo Testamento, ele na realidade foi o segundo evangelho, já que os historiadores, arqueólogos e estudiosos descobriram, isso já é fato consumado, de que o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Posteriormente, Mateus escreveu o seu evangelho. Marcos escreveu o evangelho conforme Pedro relatou para ele, e Mateus utilizou muito do conteúdo de Marcos e ampliou alguns episódios e fatos que no Evangelho de Marcos são relatados assim, de forma rápida, já que o Evangelho de Marcos foi escrito para atender os interesses dos romanos, e Mateus já foi escrito para atender o interesse dos leitores que eram judeus. O texto se encontra no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. E ele ocorre depois de uma espécie de sacudidura que Jesus iniciou no seu ministério. O primeiro ano do ministério de Jesus, ele teve tremenda popularidade. Ele constantemente era acompanhado por multidões de pessoas. A maior parte dessas pessoas realmente não queriam ser discípulos de Jesus. Alguns deles iam mais por curiosidade ou em busca de alguma bênção. E Jesus, então, ele faz uma espécie de uma sacudidura. Ele põe à prova os que queriam segui-lo. E entre esse que ele põe à prova, estava Judas. Judas, nessa ocasião, chegou para Jesus e solicitou, para ser o seu discípulo, e afirmou: eu vou segui-lo aonde quer que seja. E Jesus, já antevendo o coração de Judas, disse: olha, Judas, a raposa tem as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Passado essa espécie de sacudidura, Jesus então pega os seus discípulos mais íntimos e, conforme diz ali no capítulo 8, versículo 23 a 27, ele entra no barco e vai navegar no mar da Galileia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia Nova Almeida Atualizada, que é a mais recente versão da Bíblia em português que existe atualmente. Eu recomendo essa versão, ela é muito boa, foi corrigida algumas coisas, inclusive o doutor Wilson Paroski, que é um dos teólogos da nossa igreja, participou dessa atualização da Bíblia em português. Diz o texto ali, capítulo 8, versículo 23 até o 27.
Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O texto no original grego, ao falar de grande tempestade, ele usa a expressão grega koiné, sismo, que vem de sismografia, da onde se originou a palavra tsunami. Então, Mateus, ao descrever essa tempestade que ocorreu ali no barco com Jesus e os seus discípulos, ele usa essa expressão que traduzida em português é uma grande tempestade. Quer dizer, não foi uma tempestadezinha, uma chuvazinha, foi algo realmente que apavorou os discípulos que estavam ali no barco, de modo que eles tentaram resolver o problema, não conseguiram, e foram acordar Jesus. E Jesus, então, de forma miraculosa, ele acalma a tempestade, admoesta os seus discípulos, e os discípulos ficam admirados, espantados, estupefatos, de que de repente aquele grande tsunami se acalmou, sumiu, e tudo virou paz e serenidade. E a pergunta que eles fizeram é: quem é este homem? Os discípulos estavam começando a entender quem era Jesus. Ellen White, ao descrever esse episódio no livro Desejado de Todas as Nações, ela revela que Satanás foi o autor dessa grande tempestade. E que era interesse do inimigo destruir o embrião da igreja de Cristo e o próprio Cristo. Os demônios estavam por trás daquele grande tsunami que tentava engolir, acabar com aquele início, aquele pequeno embrião da igreja que surgia. A pergunta para a nossa reflexão é a mesma que os discípulos fizeram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa pergunta, queridos irmãos e irmãs, ela vem sendo repetida por vários e vários séculos. Recentemente, algumas pessoas que não levam a Bíblia a sério, que se contrapõem à Bíblia, chegaram a propor que a história da humanidade seja recontada. Que não utilizemos mais antes e depois de Cristo. Que toda a história da civilização fosse recontada excluindo Cristo como personagem central. Porque há um grupo que entende que Cristo não é mais relevante. Que os evangelhos, a Bíblia é algo ultrapassado, que não tem mais sentido. Mas a grande verdade é que este homem que acalma
os ventos e a tempestade, dividiu a história da humanidade entre antes dele e depois dele. A minha data de nascimento, a sua data de nascimento, ela é distinguida por ser depois de Cristo. Quando você vai no livro de história, tem fatos que você estuda que foi antes de Cristo e outros que aconteceram durante o ministério de Cristo, né? Vocês já pararam para pensar como era Jesus fisicamente? Há muita tentativa, né, de tentar descrever quem era Jesus. Os evangelhos, eles não se preocupam em descrever a aparência física de Jesus. Os evangelhos não mencionam se Jesus era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, se ele era bonito, se ele era feio. Não. Eles mencionam algumas características físicas de Jesus. Por exemplo, os evangelhos deixam claro que Jesus, ele era um nazareno que veio da região da Judéia. Nazareno, porque ele era oriundo da cidade de Nazaré, um vilarejo muito pouco recomendado, grandemente desprezado. Naquele tempo havia uma divisão da Palestina. As duas principais regiões eram a Galileia e a Judéia. Na Judéia ficava o templo de Jerusalém, o templo de Herodes, e aqueles que habitavam na Judéia desprezavam os que habitavam na Galileia, porque os galileus, eles não eram tão cultos como os que habitavam na Judéia. E o linguajar dos galileus, o aramaico dos galileus, eles arrastavam, seria mais ou menos como caipira do nosso português, e era objeto de escárnio e de preconceito por aqueles que habitavam na região da Judéia. A Galileia, ela era dividida em dois grupos. Tinha a Baixa Galileia e a Alta Galileia. A Alta Galileia ficava mais próxima à região de Decápolis, onde tinham as 10 cidades próximas ali à região da Palestina. E tinha a Baixa Galileia, onde ficava Nazaré. Embora a Baixa Galileia fosse desprezada, era o lugar mais fértil da Palestina. Ali tinha muita chuva, bastante chuva. Portanto, Jesus, ele viveu num ambiente muito saudável ali. Eu não conheço a Palestina atualmente, mas quem esteve lá costuma dizer que é uma região muito árida, muito seca, com muito pouca água. Com exceção ali da região da Galileia, que tem um pouco mais de água do que nas imediações de Jerusalém. O que mais nós podemos conjecturar a respeito de Jesus? Fisicamente, Jesus provavelmente tinha a pele bronzeada, cor assim de azeitona, né? Por quê? Por causa do sol da Palestina. Lá faz calor. Durante o dia o sol é forte, durante a noite baixa a temperatura por causa da região ser árida. Jesus certamente era um homem musculoso, já que ele trabalhava de carpinteiro. E na realidade essa expressão carpinteiro seria melhor traduzida por pedreiro. Porque o carpinteiro ele fazia de tudo. Ele construía os móveis da casa, ajudava a construir as casas eram feitas de pedras, costumava-se
achar uma pedra de esquina, né? Uma pedra que suportasse as demais pedras, elas eram colocadas e iam sendo montadas, e ali se construía uma casa, ali se fazia os poucos móveis que tinham, e a maior parte eram utensílios usados principalmente com os animais domésticos, né? Jesus certamente tinha cabelos compridos, repartido ao meio, porque essa era a moda dos nazarenos. E como a maioria dos judeus do seu tempo tinha também uma barba espessa. Se Jesus certamente tinha genética dos judeus, o nariz de Jesus era um pouco curvado, porque a maior parte dos judeus tem esse nariz um tanto acurvalado, é uma característica genética dos judeus, né? Falava o aramaico, que era a língua comum da Galileia, falava o hebraico, que era o idioma das Escrituras Sagradas. Jesus falava o grego, porque os evangelhos falam que ele conversou com gregos, e o grego era a língua comum da época, como o inglês de hoje. Assim como você hoje vai em qualquer parte do mundo, e o inglês é a língua oficial, a língua grega era a língua do mundo comercial e cultural da época. E provavelmente Jesus também falasse o latim, que era a língua do Império Romano. Jesus era um homem muito culto. Os evangelhos também falam que Jesus tinha uma peça de vestuário muito valiosa, uma capa. E essa capa foi objeto de desejo dos soldados que o crucificaram a Jesus, até lançaram sortes para ver quem que ficava com essa capa. O que os evangelhos destacam sobre Jesus? Muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Há alguns aspectos de Jesus que sobressaem. Entre esses aspectos de Jesus que sobressaem, um deles era a inteligência de Jesus. Jesus era muito, mas muito inteligente. Ele confundiu os líderes da sua época e continua confundindo até hoje. Várias ocasiões, os seus inimigos, os rabis, os mestres fariseus, os doutores da lei, tentaram deixar Jesus num beco sem saída. Mas ele foi admirável nas suas respostas. Uma delas está aqui no próprio Evangelho de Mateus. Vamos ler o capítulo 21. Capítulo 21 é muito interessante. A maneira como Jesus sai de uma armadilha que tentaram lançar Jesus. Mateus 21, dos versículos 23 ao 27. É com respeito à autoridade de Jesus. Diz o texto que Jesus entrou no templo. E quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Ou seja, quem você pensa que você é? Para estar aqui, nas imediações do templo, ensinando como você está ensinando. Olhem a resposta de Jesus. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? O que Jesus perguntou?
João Batista batizava com que autoridade? Autoridade do céu ou autoridade dos homens? E diz o texto que eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaram nele? Porque João Batista foi o primeiro a deixar bem claro, esse é o Messias, o ungido, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, inclusive estimulando os seus discípulos a seguirem a Jesus. Isso se tornou público. João Batista foi bem claro, ele é o Messias prometido. Então, se eles dissessem, não, o batismo, a autoridade de João é do céu, Jesus diria, então por que vocês não acreditam em mim? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Olha que inteligência, que capacidade de Jesus, né? Ele devolveu a questão. Diga para mim, a autoridade com João tem autoridade da onde? Deixou os seus inimigos numa enrascada. E qual foi o resultado? Diz o versículo 27. Então responderam Jesus, não sabemos. E foi isso que eles puderam dizer a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse, então eu também não lhe digo com que autoridade faço essas coisas. Eu fico imaginando, Mara, essa cena, né? Que inteligência espetacular. Outro episódio que também me impressiona é o episódio lá de São João, do Evangelho de São João, no capítulo 8. Todos nós conhecemos o episódio da mulher adúltera, né? Quando levam até Jesus uma mulher, pega e adultéria. Interessante é que para se cometer um adultério tem que ter duas pessoas. Levar a mulher e não levar o homem. Era uma armadilha para pegar Jesus. E ali tentaram colocar Jesus novamente um beco sem saída, dizendo, olha, a lei de Moisés diz que quem comete adultério tem que ser apedrejado. Se Jesus dissesse, pode apedrejar, eles iriam denunciar Jesus para os romanos, porque só os romanos tinham autoridade de decretar a morte de alguém sob o domínio do seu império. Se Jesus dissesse, não precisa apedrejar, eles diriam, ele é contra a lei de Moisés. Aí veja, Vinícius, a inteligência de Jesus. Quem não tiver nenhum pecado, quem de vocês não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E todos foram saindo, a começar dos mais velhos, porque os mais velhos são muito notórios em apontar pecado dos outros, né? Principalmente dos mais jovens. Mas Jesus era de uma inteligência tremenda. Augusto Cury escreveu um livro sobre a inteligência de Jesus. Jesus também era solidário. Ele frequentemente parava para atender os enfermos, os cegos, os aleijados. Havia vilas onde ele ia que ele curava todos os enfermos. Não ficava um doente. E o que mais espantava as pessoas é que Jesus se solidarizava com os leprosos. Os leprosos eram considerados os malditos de Deus. Os religiosos da época entendiam erradamente de que quem era portador de lepra estava recebendo o castigo de Deus pelos seus pecados. Isso não é bíblico, não é verdadeiro. E Jesus, ele era solidário. Aqui em Mateus, no capítulo 8, nós temos também a descrição da cura de um leproso. Os primeiros 4 versículos do capítulo 8,
Jesus descreve Mateus que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Que coisa impressionante, né? Que milagre extraordinário. Enquanto todo mundo se afastava daquele leproso, Jesus solidariamente foi até ele, tocou naquele leproso, e aquela carne que estava apodrecida, enferma, se tornou de uma maneira miraculosa numa carne completamente sã. Jesus fez muitos milagres. Milagres, a maior parte deles, por incrível que pareça, não estão registrados nos evangelhos. O Espírito Santo, ele inspirou os autores do evangelho a registrar alguns dos milagres de Jesus, porque esses milagres se tornaram sinais de que Jesus era o Messias, sinais de que o reino de Deus havia chegado. Foi estrategicamente separado pelo Espírito Santo os milagres que estão registrados nos 4 evangelhos. Jesus também era uma pessoa absolutamente franca, direta, sem rodeios. Vocês já viram o voto de um ministro da Suprema Corte? Que coisa enfadada, que coisa terrível. E é um suplício você assistir o voto de certos ministros da Suprema Corte aqui do Brasil. É 2 horas para dizer um negócio incrível. Eles enrolam, vão, para dizer aquilo que todo mundo já sabe que vai ser dito. Jesus não era assim. Ele era direto nas suas colocações. Ele não tinha floreios, não era dúbio. Ele ia já na questão, no cerne do problema. E isso nós vemos no capítulo 3 de João, com o episódio de Nicodemos, que de forma escondida, secreta, à noite, procurou Jesus para ter um debate teológico com ele. E Jesus falou: olha, Nicodemos, não vamos perder tempo com isso. Não é isso que você precisa. Isso não vai ter nenhum efeito na sua vida. Você, Nicodemos, precisa nascer de novo. E explicou para Nicodemos o processo do novo nascimento. Ele ia direto, era franco, ele era transparente, tratava o problema como devia ser tratado. E, finalmente, uma coisa que me chama muita atenção é que Jesus tinha um excelente senso de humor. Normalmente, quando a gente vê os filmes, as gravuras, os retratos sobre Jesus, aparece um Jesus com semblante triste, sofrido. Claro, ele teve os seus momentos de tristeza, as suas lutas, as suas dificuldades, mas Jesus não era constantemente assim. Jesus era dono de um grande senso de humor. E ele demonstrou isso, especialmente nos seus embates, quando ele tinha que se opor às futricas e às incoerências dos mestres fariseus, né? E ele os comparou com algumas coisas que eu penso que na época muita gente riu. Por exemplo, quando ele chegou e disse que os fariseus eram tão incoerentes que eles coavam o mosquito
engolir um camelo, né? Vocês são o sujeito coando um mosquito, engolindo um camelo? Eu penso que se eu estivesse ali, eu riria dessa comparação. Assim como quando ele chegou e dizendo para eles, olha, vocês são capazes de ver um cisco no olho do seu irmão e não enxergam uma árvore que está dentro do seu olho. Quer dizer, vocês são rápidos em procurar defeito nos outros e não enxergam os seus próprios defeitos, né? E certa feita também os comparou a sepulcros caiados. E todas as vezes que eu vou num cemitério, eu me lembro dessa expressão. Tem túmulo que é lindo, né, gente? Aquele túmulo é maravilhoso, bonito, mas o que tem dentro? Jesus falou, vocês são que nem sepulcro caiado, gente. Bonito por fora, bem vestido, mas por dentro estão mortos espiritualmente. Infelizmente, tem ainda esse tipo de gente no nosso meio. Jesus, concluindo, é um ser inigualável, incomparável, inconfundível. Nunca existiu alguém como Jesus. Não existe alguém como Jesus. E não existirá alguém como Ele. Ele é único, incomparável, inigualável, inconfundível. Por isso que Ele é o personagem central do universo. Ele é a semente da mulher, o descendente da mulher, prometido lá em Gênesis 3,15. Ele é o sacrifício que substituiu Isaac, quando Abraão ofereceu o seu filho. O Senhor proverá. Apareceu o cordeiro. Ele é aquele cordeiro que foi morto no Êxodo. O cordeiro pascal, a passagem, o sangue sendo aplicado nos umbrais e nas portas das residências dos israelitas e de muitos egípcios também que acreditaram que o anjo da morte passou e aonde tinha o sangue do cordeiro, ele passou. Páscoa é passou. E ninguém ali foi afetado. Ele é aquele que a Bíblia diz que é maior do que Moisés e Abraão. Ele é o Cordeiro de Deus, como disse João Batista. Ele, como disse João lá no Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele, como diz Paulo, é o segundo Adão, a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, Ele é o meu, é o seu, é o nosso Salvador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro que possa fazer essa ponte entre Deus e os homens. Tudo que temos, tudo que somos, toda a nossa esperança, nós devemos a Ele. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Que Jesus seja o centro da nossa fé, da nossa experiência e da nossa religião. É o meu desejo e oração. Amém. Vamos então para a oração final. Podemos ficar em pé para isso? Pai amado, ao refletirmos sobre Jesus, nós louvamos o Teu nome por trazer essas revelações até nós e podemos enxergá-lo um pouco do quão maravilhoso Ele é. Abençoa-nos, ó Pai, agora que vamos para os nossos lares. Abençoa aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que o Senhor nos dê uma semana na Tua companhia, protegida pelos Teus santos anjos,
e com todo o sucesso que nós precisamos durante a trajetória dessa semana. Ajuda-nos a olharmos para Jesus como alguém incomparável e inigualável. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.